Pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o uso dos recursos hídricos e sobre a população afetada pelas barragens. Então, a gente já falou disso um pouquinho no primeiro bimestre, então nós vamos voltar um pouquinho com 2 textos de interpretação. Então é isso, pessoal, e vamos para a aula de hoje. Bom, pessoal, então nós já falamos bastante sobre as usinas hidrelétricas ao longo desses 3 bimestres, e não tem como negar que as usinas hidrelétricas, elas desempenham um papel central no modelo de desenvolvimento econômico brasileiro. Então, mais de 60% da energia elétrica que é oferecida, ela é sustentada pela energia hidráulica, que é a energia gerada nas usinas hidrelétricas. Apesar das hidrelétricas elas serem consideradas uma energia limpa, nós podemos pegar, por exemplo, a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Então, a obra ela foi cravada, ela foi iniciada no meio da Amazônia. Várias árvores foram derrubadas para a construção dessa hidrelétrica. E também, para a gente conseguir ali, a criação do lago seria usada nessa usina. A madeira que foi retirada poderia até ter sido usada para a gente conseguir a construção de casas para o pessoal que seria alojado de lá. Muitas dessas árvores, dessas madeiras, elas foram desperdiçadas. Enquanto isso, para a construção da usina, Belo Monte comprava madeira de outros lugares. Além disso, e é o que mais retrata no texto, nós precisamos pensar na população que é afetada. Além do meio ambiente, nós temos a preocupação com as pessoas que são deslocadas em nome desse processo, em nome desse empreendimento. Então, nós temos esse desamparo de moradia, tanto em áreas rurais, quanto nas áreas urbanas, que são afetadas por esse empreendimento. Então, vocês vão reparar hoje que nos 2 textos que nós colocamos para vocês, nós vamos falar sobre o movimento MAB, que é o movimento dos atingidos por barragens. E esse movimento, ele atua na defesa das pessoas que são afetadas por esse empreendimento. Então, esse movimento, ele surge lá na década de 70, conforme nós fomos tendo uma expansão na criação de barragens. Então, junto com ele, houve a necessidade, infelizmente, de um programa, de um movimento para atuar na defesa dessa população, que busca o reconhecimento pelos direitos humanos, pelo direito à moradia. Então, o texto ele vai trazer para vocês essa violência urbana, abandono tanto do governo quanto das empresas das hidrelétricas. Então, como a gente já falou, as pessoas elas criam laços afetivos com o lugar onde moram. E eles não se preocupam com esse laço afetivo que está criado. Eles simplesmente impõem que seja deixado esse lugar, que eles saiam do seu lugar de convívio, do seu lugar de origem. Então, no último parágrafo do texto, nós temos um retrato do que vive essa sociedade. Então, a marca de uma sociedade avançada está na forma como trata suas populações mais vulneráveis. Embora o Brasil tenha se tornado um país urbanizado, são normalmente as populações rurais e comunidades indígenas que dependem da terra para sobreviver, as que acabam forçadas a se deslocar em nome de um processo sobre o qual não foram consultadas. Então, não tem nenhum preparo, não tem nenhum amparo para essa população. No caso de Belo Monte, vamos tratar um pouquinho no texto 2, que mais de 8.000 famílias, cerca de 40.000 pessoas foram arrancadas. Alguns eles foram realocados, então eles receberam um novo lugar para a moradia, mas eles estão distante do laço afetivo que a gente fala, da criação, de onde eles queriam estar. Muitos deles estão acostumados com a pesca, com o convívio do rio, e esses pescadores, eles foram arrancados do seu conjunto habitacional. Apesar deles terem sido realocados, eles estão distantes do que reconhecem, do que tem ali como vida, como modo de vida. Bom, então vocês vão fazer a leitura desses 2 textos, que fala bastante sobre o movimento, sobre o MAB, e também fala sobre o caso do Belo Monte, sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte, e depois vocês vão responder as 3 perguntinhas no formulário. A perguntinha 1 e 2 estão no texto e também em explicação aqui na videoaula, e a 3 vocês precisam analisar o mapa. Então, nesse mapa, vocês têm que ver em quais estados encontram esses círculos maiores,
Porque aqui vocês conseguem prestar atenção na legenda que quanto maior o círculo, maior é a quantidade de pessoas que foram deslocadas. Então, aonde nós temos esses círculos maiores, são os estados que nós tivemos aí uma maior média de pessoas deslocadas. Bom, então é isso, pessoal. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link com o formulário, que está valendo tanto a nota quanto a presença da semana, tá bom? Então, um beijo e até semana que vem. Tchau!